Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, desde o começo, desde que eu comecei a namorar o Anderson, eu já sabia que ele havia tido um caso, digamos, no passado, com uma prima. Até porque ela mesma fez questão de me contar. Eu, inclusive, fiquei de cara quando ela me contou aquilo assim, e fazendo aquela expressão assim de quem queria ver o circo pegar fogo. Você sabia que a gente já foi namorado? Eu e o Anderson? Conta pra ela, Anderson. Desde pequeno que a gente era apaixonado um pelo outro. É ou não é? Olha, eu fiquei até sem saber o que dizer. Tamanho foi o meu embaraço. Imagina, era a primeira vez que eu vi a menina e ela já veio me contando aquela notícia que eu não faria a menor questão de saber. Como se estivesse querendo, sei lá, se meter no nosso relacionamento ou me deixar insegura. Até ele ficou sem jeito. Exagero dela. A gente só teve um rolinho lá. Depois eu soube que todos os parentes dele sabiam dessa história. E inclusive seus tios, pais da menina. E pelo jeito, ninguém se importava muito não, viu? Até apoiava. Eu confesso que fiquei horrorizada quando eu soube. Achei um verdadeiro absurdo. Imagine, primos de primeiro grau. Eu, por exemplo, acho que mesmo que um primo meu fosse o último homem da face da terra, jamais teria coragem de ter nada com ele. Imagina. E olha, não era uma questão de ciúme não, mas a verdade é que eu nunca fui muito com a cara dessa Rosângela. E depois disso, imagine, né? Eu fazia de tudo pra, digamos assim, sabe, não dar na vista que não gostava dela. Até para não arranjar confusão com o meu namorado. Mas só Deus sabe a que custo. Era uma pessoa muito sem noção. Ela nunca aceitou o fim do relacionamento, romance, sei lá o que, dos dois. Até onde eu sabia, continuava gostando dele. E até por isso me detestava, né? Depois de certo tempo, não fazia nem questão de esconder. E por conta disso, ficava até meio difícil eu participar das festas da família dele, porque ela sempre dava um jeito de se fazer presente aí. E para evitar clima ruim, eu preferia me manter de lado. Pior do que isso, essa mulher vivia falando mal de mim pelas minhas costas, para todo mundo, e até inventando mentiras, que já tinha me visto com outro cara, né? Tudo naquela tentativa de fazer o Anderson brigar comigo, pro caminho ficar livre para ela, naturalmente. Nessas alturas, fazia 1 ano e 6 meses que estávamos juntos. E desde o começo, nosso namoro foi marcado pela interferência dessa infeliz. O que ela podia fazer para botar areia, ela fazia. Inclusive, repito, contar mentiras. Quando se aproximava dele, mesmo que eu estivesse ali por perto, ela não estava nem aí. Eu sentia tanta raiva quando ela chegava, sabe, se encostando nele. A vontade que eu tinha era de pegar ela pelos cabelos, né? Mas em nome da educação, em nome da boa convivência, eu ia, sabe, tolerando. Até porque sabia que ela fazia aquilo para me provocar. Na verdade, eu só tinha brigado com ele 1 ou 2 vezes. Sabe, e coisas assim muito... Porque eu não fazia questão de brigar com ele, imagine. Gostava dele, estava apaixonada, não queria o nosso afastamento. E mais do que isso, confiava em tudo que ele me dizia. Apesar do envolvimento que os dois tinham tido no passado. Ele me jurou que não sentia nada por ela. Aliás, falou que nunca tinha sentido. Enfim, logo depois que completamos 1 ano juntos, 1 ano e 7 meses, para dizer a verdade, para minha alegria, ele foi conversar com os meus pais. Sua intenção era dar um passo à frente no nosso relacionamento. Imagine como eu me senti
quando ele pediu a minha mão em noivado. Eu não estava sabendo de nada, juro. Foi surpresa para mim. Além do pedido, ainda combinamos de oficializar tudo durante um jantar. O que queríamos fazer, na verdade, era uma coisa assim bem particular, bem íntima. Só para as famílias mesmo, né? Meus pais, meus irmãos, os pais dele, minha cunhada. Não tínhamos a intenção de fazer nada demais, assim, em termos de festa. Aliás, eu até perguntei: você não está pensando em convidar os pais daquela louca, né, Anderson? Pelo amor de Deus. Se aquela tua prima aparecer... Ele só olhou para mim assim, sério, mas nem respondeu. Preparamos tudo. Ele fez a reserva lá no restaurante. E além de nós, contrariando um pouco aquilo que tínhamos convidado, chamou outros parentes, além dos pais, e até 2 amigos. Depois que o Anderson tomou a palavra e falou ali alguma coisa sobre o nosso noivado, coisas bonitas, sabe, que me emocionaram muito. Depois que a comida foi servida, a gente ali naquele clima gostoso, eu tomada por aquela emoção, de repente alguém apareceu. E quando eu olhei para aquela criatura, eu tremi. E olha, eu fiquei tão fula da vida que me levantei e perguntei para ela: o que você está fazendo aqui, Rosângela? Alguém te convidou? O Anderson ali do meu lado já foi pedindo calma. Minha mãe também fez um sinal assim para eu não arranjar confusão. Meu Deus, mas era só o que faltava. A louca apareceu ali sem ser convidada. Ela não deu a mínima para minha cobrança. Aliás, sequer olhou para minha cara. Continuou olhando fixamente pro meu noivo, até que começou a chorar. E aos prantos, para minha surpresa, falou: eu não acredito que você vai fazer isso comigo, Anderson. Você vai ter mesmo coragem de ficar noivo dessa aí? Dessa aí. Foi assim que ela se expressou comigo. Foi assim que essa mulher se expressou quando falou de mim. Essa aí. Olha, eu que já estava levantada, de pé, antes que eu abrisse a minha boca, sabe, porque eu não sabia nem o que ia falar, mas ela nem me deu tempo. Depois da noite linda que passamos ontem, de tudo que a gente conversou, você ainda tem coragem? Eu ouvi aquilo e fiquei com a minha boca aberta, olhando para ela e olhando para ele. Olha, o que me incomodou mais nem foi o fato de ela não ligar para minha presença ali, mas daquilo que ela tinha dito sobre a noite linda que os dois tinham passado juntos. Mas como assim? Do que ela estava falando? Olhei para a cara dele e perguntei: que história é essa que ela está falando, Anderson? Por acaso você se encontrou com esse infeliz ontem? Ele ficou visivelmente perturbado. Enrubesceu. A cara ficou vermelha como um tomate. Mas em vez de entrar na pilha, fez tudo para manter a calma. Perguntou o que ela estava fazendo ali e o que ela pretendia com aquele teatro. Perguntou até se ela tinha bebido. Tudo assim, num tom relativamente baixo. Dava para ver que ele não estava querendo escândalo. Aliás, nem eu. Mas, meu Deus, como manter o controle com aquele infame ali na minha frente? Principalmente falando aquelas coisas. Eu tinha pedido tanto para ele não convidar os pais dela, justamente porque não queria aquela mulher ali. E no fim, não adiantou nada. Meu Deus, quase 2 anos que estávamos juntos. E ela não aceitava. Tudo bem que haviam tido um caso no passado, só que isso já fazia muito tempo. Aliás, tudo bem a pessoa ser apaixonada pela outra,
não ser correspondida, sofrer, chorar. Agora, o que eu tinha com isso? Ela ficou ali fazendo aquele showzinho, chorando de soluçar, falando da tal noite linda que eles haviam tido na véspera e da conversa que haviam tido também, pedindo, na verdade implorando, que ele não levasse o noivado comigo adiante. Olha, ainda bem que a minha sogra e outra tia da Rosângela tomaram a dianteira, pegaram ela pelo braço e a levaram para fora. Porque eu juro, faltou pouco para eu pular no pescoço daquela mulher. Levaram a louca arrastada lá para fora, porque ela não queria sair. Só que mesmo assim, o veneno já tinha sido destilado. Tanto que fiquei ali pedindo uma explicação para ele. Eu precisava saber que história era aquela, da noite linda que eles haviam tido. Ele naturalmente jurou que era tudo fantasia da cabeça da louca, que nem tinha visto ela na véspera, que aliás fazia dias que nem se viam, nem se falavam. Agora repito, o veneno já tinha sido destilado. Não pude curtir aquela noite do jeitinho que gostaria, porque a dúvida se instalou na minha cabeça. Tanto que, para não estragar nossa noite, o jantar do nosso noivado, acabei engolindo aquele teatro, aquilo que eu imaginava que fosse mentira mesmo, mas e a dúvida, meu Deus? Por conta de tudo, a noite não terminou bem do jeito que a gente queria. A infeliz conseguiu estragar tudo. Ainda bem que, de todo modo, estávamos agora oficialmente noivos, com direito à aliança nova e tudo. E pelo menos isso ela não conseguiu me tirar. O problema foi que eu também não consegui tirar as coisas que ela disse lá naquele restaurante da minha cabeça. Aquilo ficou me torturando. As palavras daquele infame ficaram ressoando. Depois da noite linda que passamos ontem, de tudo que a gente conversou, você vai ter mesmo coragem de levar esse noivado adiante, essa palhaçada? Sabe, eu não queria pensar nisso, eu não queria lembrar, mas aquilo ficou martelando, né? Dias a fio. No dia anterior ao jantar, a gente não tinha se visto, eu e ele, porque eu estava com muita coisa para fazer, até os preparativos, e ele também estava meio atrapalhado, com um monte de coisa para resolver. Será, meu Deus, que ele tinha ido se encontrar com ela? E se realmente tinha ido, o que será que tinha acontecido? Eu não queria, meu Deus, juro que eu não queria. Mas a dúvida acabou tomando conta de mim. Ele me jurou que era tudo mentira. Uma tentativa desesperada de fazer a gente brigar. Ainda acrescentou: até parece que você não conhece a minha prima, né, Gisele? Ela já não inventou um monte de mentira de você pra mim? Por acaso eu acreditei? De fato, era verdade. Ela já tinha inventado um monte de história absurda a meu respeito, inclusive que já tinha me visto com outro cara na rua. Isso me consolou um pouco, porque, sabe, eu fiquei pensando, não, ele tem razão. O fato é que, de tanto pensar nisso, um dia, sei lá o que me deu, resolvi conversar com ela, tirar aquilo a limpo. Só que ela não estava em casa. Quer dizer, não estava em casa ou pediu para a mãe dela inventar uma desculpa.
deve ter visto que eu estava chegando, né? E o medo. Mas como eu já estava ali, aproveitei para dar um recado. Dei uma dura, inclusive na mãe dela. Olha, a senhora diga uma coisa para a louca da sua filha. Ela pare de se meter na minha vida, pare de se meter com o meu noivo. Juro que se ela continuar com isso, eu vou acabar perdendo a cabeça e fazendo uma coisa que eu não quero fazer. Foi então que, para minha surpresa, ela naturalmente se sentiu ofendida, né, pela filha e retrucou. Em vez de ficar ameaçando a minha filha, você devia era conversar com o safado do teu noivo, viu? Porque ninguém aqui de casa tá feliz com isso. Se você quer saber, é ele que anda atrás dela. Do que a senhora tá falando? A senhora também ficou louca? Louca eu? Pois sim. Pois sim. É ele que fica correndo atrás dela, menina. Abre teu olho. Ontem mesmo, ele passou aqui de carro para pegar minha filha para passear. Até com a minha irmã eu já briguei por causa disso, mas não adianta. Eu devo ter perdido a coxa. Na verdade, perdi tudo quando vi aquilo. A cor, a razão, o equilíbrio, o rumo. Eu saí daquela casa com a orelha queimando. Meu Deus, não podia ser verdade. Ela devia estar, sei lá, mancomunada lá com a filha para inventar mentira, para fazer a gente brigar, eu e o Anderson. Eu fiquei com a minha cabeça tão cheia que acabei discutindo com ele depois. Contei que tinha ido lá conversar com a infame e que até a mãe dela tinha contado um monte de coisas sobre ele. Meu Deus, naquele momento em que a gente precisava estar feliz, fazendo planos, parecia que tudo estava começando a desandar. Tudo por causa daquela criatura. Acabamos tendo a nossa pior briga. De tanto que aquilo confundiu a minha cabeça. E depois, acho que ele foi lá dar uma dura naquela menina. Deve ter quebrado o pau com ela também, com a tia dela, porque depois, para minha surpresa, ela me mandou um monte de mensagem mal criada. Entre elas, prints de conversas que ela havia tido com ele, inclusive um dia antes do nosso jantar de noivado. Entre as mensagens, eles marcavam de se ver e falavam do lance que tinham um com o outro. Imagine o lixo que eu me senti quando li uma mensagem que ele tinha mandado para ela, usando aquelas frases. Escuta, tem como você me encontrar depois das 8 lá no nosso lugarzinho? Tô louco pra te pegar. Só pra ficar num exemplo. Porque tinha cada coisa que eu me nego a repetir aqui nessa carta. Tinha coisa pior do que isso. Linguagem chula. Sabe, coisa pesada. Olha, eu fiquei tão mal quando li aquilo. E o pior é que não dava para dizer que era mentira. Era o histórico das mensagens dos dois. Até de mim falavam. Numa das mensagens, ele chegou a escrever que mesmo que se casasse comigo, ou que ela também arranjasse um marido, nada mudaria entre eles. Eles continuariam se encontrando. E para provar o que a própria mãe dela tinha dito,
Eles tinham mesmo se encontrado na véspera do nosso noivado. Porque havia ali mensagens dos dois combinando o encontro. Não sei como não morri de tanto desgosto. Era a prova da traição, da mentira, da falsidade dele. Vi e revi as imagens, li e reli tudo. E cada vez eu acreditava menos que ele tivesse tido a coragem de fazer aquilo comigo. Por isso que ela nunca tinha desistido dele. Porque durante todo aquele tempo em que durou o nosso namoro, ele continuava se encontrando com ela. Ou seja, lhe dando esperança. Tinha dias que ele ia me ver, depois de ter passado 1 ou 2 horas com ela, numa cama, num motel. E eu sem saber de nada. O recebia com um beijo apaixonado, mesmo ele já tendo se saciado nos braços da outra. Que trouxa que eu fui. Mas quem no meu lugar puder imaginar? Sabe o que é descobrir tudo isso depois de ter ficado noivo? Aquela cena lá no restaurante não foi à toa. Eles tinham estado juntos, conversado. Por isso que ela apareceu lá chorando, pedindo que ele desistisse do noivado. 2 safados. O pior é que nessa história não sei quem foi a mais iludida, se eu ou ela. Além de ter sido passada para trás, ainda fui feita de idiota, de tonta. Além de ter me mandado aqueles prints, ela escreveu: por tua culpa, o Anderson tá zangado comigo e terminou tudo. Mas se você pensa que vai ficar com ele, tá muito enganada, viu? Agora é guerra. Depois ela ainda me mostrou outras mensagens que eles tinham trocado. Quis morrer quando li aquilo. Morrer e matar. Porque me fizeram de palhaça. Mesmo que ele gostasse de mim, do jeito que dizia, eu até não duvido que gostasse, mas sabe, gostar de um jeito não é exatamente do jeito que eu gostava. Mas mesmo assim, ele não tinha o direito de me enganar daquele jeito. Gostando ou não gostando. Depois esfreguei aquilo tudo na cara dele. E mostrei para a mãe dele, inclusive. Para ela ver o filho sem vergonha que tinha posto no mundo. Até em casa eu mostrei para todo mundo. Até para justificar o fato de desmanchar o nosso noivado, né? Quem é que ia entender? E já que estava tudo perdido, postei no meu perfil aqueles malditos prints. E ainda escrevi um texto enorme em forma de desabafo. Não sei se um dia vou me recuperar dessa rasteira. E mesmo que consiga, sei que vai demorar para acontecer. Assim como também vai demorar para eu conseguir confiar em alguém de novo. Do jeito que confiei nesse cara. Tive por ele um sentimento que era verdade absoluta, íntegro, do começo ao fim. Mas um sentimento que era só meu, porque o dele era sentimento de lascívia, era um sentimento de desejo, sentimento de fome carnal, né? Não só por mim e não só por ela, mas por qualquer mulher que aparecesse no caminho dele. Sabe quando a pessoa não sabe diferenciar uma coisa da outra? Quando a pessoa não sabe olhar para a cara da outra e perceber que aquela outra é especial, para ele tá mais do que claro. Ninguém é especial. Qualquer uma serve. Até aquela... Que Deus me perdoe e me segure para não dizer o que eu não devo. Sabe, sentimento de verdade, pessoa especial, esse tipo de pensamento que passa pela cabeça da gente quando encontra alguém que parece ser tudo aquilo que a gente queria, esse tipo de pensamento não passa pela cabeça dele. Na verdade, falo do amor que a gente teve, mas não foi o amor que a gente teve, foi o amor que ele teve, o amor que eu dei a ele. Porque de volta, ele não me deu nada, a não ser mentira,
falsidade, traição e nada mais.